Leonardo, você vai publicar um livro muito bom que eu já tive o prazer de ler. E você ali conta um pouco da gênese, como é que esse ativismo do judiciário acontece. Tem muito a ver com uma teoria do neoconstitucionalismo. Explica pra gente como é que a Suprema Corte deixou de ser uma guardiã da Constituição e passou com essa nova tese do neoconstitucionalismo a praticar o ativismo judicial. Bom, isso vem do passado. Quando eu estava em 2006, por aí, a ideia era fazer um mestrado na UERJ, no Rio de Janeiro, em Direito Civil. E eu li o material e disse que eu não concordava com nada que estava ali, né? Porque preconizava-se que os princípios seriam maiores do que as leis e a interpretação das leis partia dos princípios. Não partia da lei, partia do princípio. Se invertia, no meu modo de ver, a ordem interpretativa. Isso era no direito civil e expandiu. Eu acabei decidindo ir para os Estados Unidos, estudei na Universidade da Pensilvânia, fiz meu LLM lá e conheci uma associação chamada The Federalist Society. A Lexon, aliás, não tem nenhuma ligação com a Federalist Society, mas nós nos inspiramos em ideias deles. E as ideias eram 3 princípios que nós usamos na Lexon. O Estado existe para preservar a liberdade, a separação de poderes é essencial para a nossa Constituição e a atribuição e dever dos juízes é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. O neoconstitucionalismo parte dos princípios, né? Muito inspirado nas ideias da Living Constitution americana, né? Isso foi uma doutrina que se desenvolveu nos Estados Unidos e houve grande ativismo judicial nos Estados Unidos da América, começando mais ou menos na década de 30 e indo até a década de 90, por aí tinha ainda muito ativismo. E a gente teve essa inspiração que estimula o neoconstitucionalismo, partindo dos princípios onde os juízes começam a agir não só como intérpretes da norma e aplicadores da norma, mas como criadores de normas e movimentadores da sociedade, né? Como você bem falou na introdução, tratando de políticas públicas, de outros itens que não cabiam ao judiciário. Tem uma citação muito antiga de um juiz inglês que depois teve controvérsias pessoais com relação a ele, que é o Lord Devlin, que ele dizia que é muito cômodo e parece muito razoável pedir aos juízes que decidam questões que são complicadas no processo democrático. Só que o problema é que o atalho não leva a mesma estrada no final e você não consegue preservar a democracia. Agora, esse neoconstitucionalismo tem um protagonismo muito grande agora e talvez o próprio presidente do Supremo, o Barroso, é um dos grandes autores e defensores desse neoconstitucionalismo. Mas essa literatura foi muito inspirada no Barroso ou ela já tem um background maior que acabou permeando na Suprema Corte? Porque lá praticamente a maioria adere a esse neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, para mim, foi a grande causa da mudança da Corte, né? Se você olhar para o passado, os juízes que nós tínhamos antes não iam nessa linha. O ministro Moreira Alves, por exemplo, Sim. Era um respeitador absoluto do texto legal. Ele não tinha decisões muito distantes do texto. É sedutor, porque o argumento que eles trazem é no sentido de que, por exemplo, a Constituição ela seria, em tese, um órgão vivo e que ela evoluiria de acordo com a sociedade. Muita gente fica seduzida por esse argumento, mas eu trago para um outro lado da moeda, que é o seguinte: a Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. Ela não é um instrumento para reger as relações minhas com você, Dávila, ou com qualquer pessoa. Ela é feita para governar aqueles que nos governam. Então, se aqueles que nos governam podem mudar o significado das palavras que estão na Constituição, não tem nada governando eles. Eles podem fazer o que eles quiserem. É tentador porque a democracia é um processo complicado, né? Mudar leis não é uma coisa simples e você pode ter um caso que demande, que acabe gerando uma angústia da sociedade como um todo com o resultado que virá da simples aplicação da lei, né? O juiz Scalia da Suprema Corte Americana dizia que o juiz que sempre sai satisfeito com as suas decisões é um mau juiz, né? Porque ele está, na verdade, manipulando de alguma forma o sentido das leis que foram produzidas pelo legislador, que é
de fato representante do povo, ao invés de simplesmente aplicá-las. É sedutor porque demora o processo, é lento. Ir para o Congresso e mudar as leis é um processo não tão simples. Então, vamos pegar o atalho. Esse é o atalho que, quando se começa a adotar, não se sai mais dele. Aí a corte cada vez vai seguindo num processo de ativismo maior. Agora, é interessante que esse neoconstitucionalismo, que no fundo é a gênese do ativismo judicial, você disse que nos Estados Unidos surgiu, ficou muito forte nos anos 30. Sim. Os anos 30 foi logo depois da crise de 29, nós tivemos Franklin Delano Roosevelt como presidente dos Estados Unidos e uma grande virada nos Estados Unidos. É ali que praticamente começa o Estado assistencial norte-americano, com o New Deal e tudo aquilo. Então ali é um prato perfeito para esse neoconstitucionalismo começar a se manifestar, e não aquilo que está na Constituição de acordo com os Founding Fathers, mas a criar interpretações. E aqui no Brasil, essa moda atinge o apogeu agora, justamente depois da eleição, do fim da suposta tentativa de golpe de Jair Bolsonaro, com essa missão de salvar a democracia, salvar o Estado Democrático de Direito. E o próprio ministro Barroso dizendo que precisamos salvar a civilização quase, tem uma missão civilizatória o Supremo. O neoconstitucionalismo, ele ganha força nesses momentos de crise ou de, vamos dizer assim, quase ruptura constitucional? Eu acho que sim. Mas eu acho que o fenômeno começa muito antes. Ele se destaca em várias decisões esporádicas que foram sendo proferidas ao longo do... Vou citar um exemplo, o próprio caso da união homoafetiva é um caso de aplicação do neoconstitucionalismo. Eu não sou contra ela, inclusive no meu livro eu defendo que ela é possível dentro de uma outra lógica diferente da que a Corte adotou. Mas o caminho que a Corte adotou foi um caminho ativista. Ela poderia ter usado um outro caminho, que é o seguinte. O artigo 60 da Constituição, ele dá como cláusulas pétreas a forma federativa, o voto, a separação de poderes e o artigo 5º. A democracia sozinha significa que a maioria decide, a minoria não faz absolutamente nada, aceita as decisões da maioria. James Madison falava no Federalista 10 que havia sempre o risco da facção. Então, uma facção, uma maioria, poderia eventualmente chegar para um indivíduo, qualquer ele que seja, e não deixar que ele perseguisse os seus direitos fundamentais, né, que são vida, liberdade e propriedade, que estão lá no caput do artigo 5º. Isso não é razoável. Não é esse o ponto. Esse é o ponto justamente que a República tem que entrar. A República tem que proteger os indivíduos, inclusive das maiorias democráticas.